Amém. Oremos. Senhor Jesus, ó Pai amado, ainda em Tua presença, Deus, gostaria de pedir pela vida de Pedro, que as palavras que Pedro vier trazer hoje para o seu corpo aqui na terra, Pai, venham diretamente de Ti, Senhor. Que sirva de ensinamento, Pai, que encontre lugar cativo em nossos corações. Em Teu santo nome que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Estamos novamente aqui, como Marissa bem falou, com essa responsabilidade, né, de trazer uma palavra, trazer uma reflexão. E eu me sinto um pouco desafiado a trazer essa palavra justamente por ser culto de jovens, né? Trazer uma palavra que, por ser jovem, possa atingir meu coração e que eu reflita diariamente e que seja uma palavra também que Deus queira trazer à igreja, né? Começando, nós vamos fazer um pouco de transição entre alguns textos, mas começando por um, não precisa abrir. O texto diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Essa foi uma fala de Paulo a seu discípulo Timóteo, né? Discípulo esse tão querido que ele chega no próprio texto a chamar de seu filho na fé. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Falar um pouco sobre a vida de Timóteo, né? Que a partir desta vida de Timóteo, da sua conduta e dos atos que ele teve para com a religião e para com sua fé, que a gente possa refletir um pouco sobre a vida de Timóteo. E quando eu falo a gente refletir, eu me coloco em primeiro lugar. Talvez muitos já conheçam a história de Timóteo, a trajetória de Timóteo, o que ele fez, no que ele acreditou, em quem ele atingiu, mas para contextualizar um pouco, Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Ao longo de toda a sua vida, a Bíblia e a história vai relatar que ele tentou se encaixar em um desses povos. Ele tentou ser grego para se encaixar no povo grego. Tentou se encaixar com o povo judeu. Nenhum dos dois meio que aceitou ele totalmente, justamente por essa ambiguidade de sua nacionalidade, podemos dizer assim, né? E então ele era considerado judeu demais para ser grego e grego demais para ser judeu. Então ele tinha essa certa ambiguidade e nenhum dos povos aceitava. É onde a história vai relatar que ele, nessa tentativa de se enquadrar em algum dos povos, começou a se retrair e até, de certa forma, desestimulou a sua caminhada. A história vai também falar que ele nasceu em Listra, e Listra foi uma das cidades que Paulo passou quando ele estava evangelizando na sua trajetória. A gente sabe bem que Paulo começa sua trajetória, em um momento ele é preso, ele escreve cartas a povos e escreve cartas diretamente a pessoas. E uma dessas pessoas privilegiadas, seu filho na fé, foi justamente Timóteo, que é que a gente vai falar hoje. Então, essa carta de 1 a Timóteo, 1 e 2 a Timóteo, Paulo escreve recomendando a Timóteo quando ele está em Éfeso. Éfeso foi uma cidade que Paulo passou, evangelizou por lá, passa de Éfeso, depois Timóteo vai. Claro que contar a história é muito simples, mas viver a história foi muito diferente, porque a Bíblia vai relatar a realidade de Éfeso, né? A Bíblia vai falar que Éfeso é uma das principais cidades do Império Romano, né? Então, a cidade, por sua vez, tinha um desenvolvimento muito grande, desenvolvimento esse econômico, de ideias, a comunidade era muito grande e, por sua vez, tinha muito paganismo. Se tinha muita gente, tinha muita economia e essa economia era movimentada muito pelo paganismo. Uma vez que o paganismo reinava um pouco nessa cidade, era um pouco difícil a entrada do evangelho. Então, como eu bem falei, Paulo começa sua trajetória, passa por muitas cidades. A história hoje de se contar é um pouco muito simples, mas na realidade não foi tão simples, porque no meio dessa história tem uma prisão, né? E então, no meio dessa história que tem uma prisão, Timóteo entra nessa história porque foi justamente na prisão e um pouco depois que ele saiu que ele escreve essa carta a Timóteo. Então, a reflexão que a gente faz, começa fazendo um pouco dessa contextualização, é entender um pouco dessa trajetória de Paulo. Paulo passa por Listra. Valeu, Vitinho. Paulo passa por Listra e então ele conhece Timóteo. O primeiro contato que ele tem com Timóteo, a Bíblia vai relatar que Timóteo era muito jovem. Timóteo era muito jovem quando Paulo conheceu e ainda assim na cidade de Éfeso, ele ainda era muito jovem lá.
E foi isso que me chamou um pouco a atenção na palavra, por ele ser jovem e a capacidade que ele tinha e o alcance que ele teve, como a Bíblia retrata. Então, Paulo passa por a cidade de Listra, conhece Timóteo, e, de certa forma, Timóteo, já um pouco retraído por não ser aceito nem pelos gregos, nem pelos judeus, começa a absorver os ensinamentos de Paulo. E a Bíblia fala também que Timóteo já vinha ouvindo essa palavra da sua mãe e da sua avó, que eram judias. Então, ele já vinha, de certa forma, absorvendo essa palavra, e Paulo chega como um facilitador para ele entender e como um incentivador para ele continuar essa caminhada. Então, Paulo passa por Listra, conhece Timóteo. Timóteo começa a absorver todos os ensinamentos que Paulo tinha para ele, e aí Paulo planta essa semente e sai de Listra. Depois que ele sai de Listra, ele continua sua caminhada. A Bíblia fala que depois ele vai retornar para Listra. Quando ele retorna, aí ele encontra um Timóteo já um pouco diferente. Esse Timóteo que começou a absorver aquela semente que foi plantada por Paulo, a semente aparentemente germinou, e agora Timóteo era um jovem conhecedor da palavra de Deus e que serviu como um acompanhante fiel de Paulo na continuidade da sua caminhada. Aí então é nessa continuidade da caminhada que é quando Paulo passa, junto com Timóteo, passa por Éfeso. Paulo já havia passado por Éfeso, já tinha plantado certas sementes por lá, sendo que o evangelho para entrar lá era muito difícil, justamente por essa realidade socioeconômica, religiosa de Éfeso, que tinha essa certa barreira para entrar lá. E aí Paulo deixa Timóteo, tão jovem, aparentemente quem via de fora, de certa forma, imaturo, em uma cidade tão desafiadora que o próprio Paulo sentiu um desafio de entrar com o evangelho lá. Mas por que isso, né? Então a gente tenta primeiro, nesse primeiro momento, traçar esse contexto, né, de que Paulo conhece Timóteo, Paulo planta uma semente em Timóteo, Timóteo amadurece essa semente, germina essa semente, vira um conhecedor da palavra de Deus, vira um acompanhante de Paulo em suas viagens, e, de certa forma, Paulo cria ali um subapóstolo, né? Paulo, como apóstolo de Deus, cria um subapóstolo, Timóteo ali, que estava submisso aos seus mandamentos, mas, acima de tudo, estava submisso aos propósitos de Deus. Então, retomando o contexto de Timóteo, era jovem, a Bíblia vai relatar que ele era um dos líderes, foi um dos líderes justamente da igreja primitiva, filho de pai grego e mãe judia, certa dificuldade para encaixar nesses dois contextos. Paulo fica impressionado com o desempenho de Timóteo. Após a primeira visita dele em Listra, ele volta e percebe que Timóteo guardou bem os mandamentos de Paulo, consequentemente os mandamentos da Bíblia, no seu coração. E aí Timóteo agora passa a ser um companheiro fiel de Paulo em sua caminhada. Nessa caminhada, eles passam por Éfeso. E é onde Timóteo fica e dá a sua maior história, é onde a Bíblia relata todos os acontecimentos e os desafios que Timóteo enfrentou lá. E aí, quando Paulo é preso, Paulo, depois que sai da prisão, escreve essas duas cartas a Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo. É interessante, quando a gente volta para o primeiro texto que a gente leu, que foi só o início do capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, quando ele falou assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Essa era a realidade que Timóteo foi colocado em Éfeso. Não foi um contexto fácil, né? Principalmente por ele tentar entrar com o evangelho lá. Ele poderia tentar entrar com qualquer outra coisa. A cidade, por ser muito grande, também tinha uma liberalidade de pensamentos muito grande. Mas você tinha uma dificuldade econômica de se entrar lá, a economia já era reinada por alguns certos grupos, você tinha uma dificuldade religiosa, porque tinha muitos pagãos que, por ser motivado pela economia, acreditavam que a religião ia dar uma queda naquela economia que eles já tinham desenvolvido, e todo um contexto social também, que eles não queriam aceitar outros povos também de fora na cidade. Então, Timóteo chega como um estrangeiro, como um jovem, e, acima de tudo, um propagador da palavra. Eram os três principais motivos afrontosos para que a comunidade não aceitasse ele lá. E aí é onde a gente entra nos pontos importantes que a gente tenta investigar o porquê desse sucesso de Timóteo durante sua caminhada. Outro ponto interessante
é que, como a gente já entendeu, Timóteo era um companheiro fiel de Paulo. Então, a Bíblia tem muitos livros, muitas cartas escritas por Paulo. A gente, talvez os mais complexos seja a carta de Paulo aos Romanos. Então, você tem uma ascensão e uma evidência muito grande de Paulo na escrita da palavra. Então, por que Timóteo, ao lado de Paulo, não ficou sob uma sombra, mas sim evoluiu seu ministério? Qual foi a intenção de Paulo de permitir, claro que a humildade vem em primeiro lugar, mas qual foi a intenção de Paulo em permitir e até ajudar Timóteo, ao seu lado, se transformar um apóstolo praticamente à altura de Paulo? Qual foi essa intenção? Porque Paulo não usou Timóteo para se beneficiar, porque, querendo ou não, Timóteo confiava muito em Paulo, e a Bíblia fala que ele era um filho na fé para Paulo, né? Timóteo era o filho na fé de Paulo. Então, em nenhum momento a história nem a Bíblia relata Timóteo como um submisso ou que Paulo ficou maior porque Timóteo estava do lado dele, mas não. Ele foi o fator decisivo para que Timóteo conseguisse crescer e desenvolver seu ministério. Então, qual foi a intenção de Paulo em ajudar Timóteo a desenvolver o ministério dele? Retomando o contexto em Éfeso, para a gente entrar um pouco mais na história de Timóteo e em suas virtudes dentro da cidade de Éfeso, era um centro administrativo muito grande do governo romano, a religião empregava, né? Já tinha religião lá, já tinha pessoas devotas do próprio cristianismo, porque Paulo já havia passado por lá, mas ainda existia muito paganismo e um nível moral muito baixo, violência, enfim, coisas que a gente presencia hoje. O nível moral muito baixo. Paulo cria problemas, primeiramente, ao levar o evangelho por lá, apesar de ter conseguido propagar muito bem, mas ele também cria problemas devido ao paganismo que existia. E aí Timóteo enfrenta esses mesmos problemas, talvez até pior, justamente porque existiam pessoas sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. E aí Timóteo chega naquele local, se implanta como um jovem, já era um primeiro fator limitante. Segundo fator limitante, era um propagador do evangelho, o paganismo não queria que o evangelho entrasse lá. Terceiro fator limitante, tentou entrar na realidade das pessoas e, consequentemente, com a religião, afetar todos os outros setores, o fator social, o fator econômico e o fator moral, principalmente. Então, a gente tem esse desafio da entrada de Timóteo nessa cidade. Quando Paulo escreve as duas cartas a Timóteo, cada capítulo, praticamente, é uma recomendação que ele faz, logicamente, a Timóteo, mas que servia como um manual para que Timóteo afetasse não, mas entrasse em cada ponto específico e delicado daquela sociedade. Então, Paulo primeiro sauda, né? É justamente no capítulo 1, quando ele chama Timóteo de seu filho na fé. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, misericórdia e paz, a paz de Deus, paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele sauda Timóteo. Nessa sua caminhada, Timóteo fica em Éfeso, enfrenta certos desafios, e aí Paulo, depois de sair da prisão, escreve uma carta a Timóteo, sauda Timóteo como seu filho na fé, e com você agora. Recomendou, e ele agora está sobre a responsabilidade daquela cidade. Não foi uma realidade nada fácil, como a gente já viu, mas aí Paulo vai recomendando algumas coisas a Timóteo como um manual e um facilitador para que ele fosse entendendo a realidade daquele local e fosse atingindo os pontos mais delicados. Então, Paulo vai falar sobre a adoração daquele povo, a forma como adorava, né? Não era porque eram pagãos que não adoravam, mas não adoravam ao Deus que Timóteo estava tentando mostrar a ele, o Deus verdadeiro. Faz recomendação aos homens, faz recomendação às mulheres, faz recomendação a líderes. O capítulo 4 é o nosso foco hoje, faz a recomendação justamente a Timóteo. Recomendação aos pastores, no final faz recomendação aos que servem, que era o povo daquela igreja no geral, que é o capítulo 6. Aí em 2 Timóteo ele sauda novamente, vai falando um pouco sobre essas batalhas que Timóteo estava enfrentando lá, algumas atitudes de obreiros da própria igreja, vai falando sobre também pontos delicados e vai dando recomendações para Timóteo saber pregar com sabedoria. E aí é o ponto interessante da palavra, as virtudes que fez com que Timóteo tivesse para entrar naquela cidade. Então ele vem com Paulo, fica em Éfeso, Paulo já havia passado por Éfeso e agora deixa Timóteo na responsabilidade de assumir aquela cidade, de entrar com o evangelho naquela cidade. Um primeiro exemplo que é interessante
que a gente pode perceber quando Paulo escreve a Timóteo é no próprio capítulo 4, quando Paulo escreve assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. E aí ele fala sobre o exemplo que Timóteo vinha sendo naquele local. Exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, essa é a primeira virtude que a gente começa a entender um pouco que Timóteo possuía para que pudesse entrar com o evangelho naquele local. Mesmo sendo jovem, Paulo recomendava, não menospreze, e quando Paulo fala essa recomendação a Timóteo, ele também está enviando uma mensagem para essa sociedade. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, dá a entender, dá uma abertura para que a gente cogite a possibilidade de que Timóteo, naquele local, propagando o evangelho, ainda esperava um retorno de Paulo, porque Paulo estava preso, escreve a carta a Timóteo quando sai da prisão. Então, Timóteo fica também em um papel de espera por Paulo voltar àquele local, ou para mostrar como estava, e também com a expectativa de mostrar que tinha dado certo, missão cumprida. Paulo deu uma missão a ele, então era dever dele também cumprir essa missão de mostrar para Paulo, seu mentor, seu pai na fé, como a palavra bem fala, que tudo ali havia dado certo. Já pegando o gancho dessa talvez expectativa de Timóteo que Paulo voltasse para a cidade, a gente tem um ponto muito importante, talvez principalmente por Timóteo ser jovem. Timóteo obedece o seu chamado, o seu líder e o seu povo. Então, para Timóteo ter ficado em Éfeso, consequentemente, ele obedeceu o seu líder da ordem de ficar em Éfeso. Mas aí a gente se questiona. Se você é liderado por alguém, e esse alguém ordena ou então recomenda que você fique em um local desafiador, que ele mesmo, o próprio líder, sentiu dificuldades em ficar lá. Talvez a desmotivação é a primeira que chegue e a desconfiança, o medo é o primeiro que bata. Mas é justamente quando chega no ponto interessante que Timóteo entendeu e obedeceu o seu chamado. Lembra da história do início? A mãe e a avó eram judias. O pai era grego. Ele sente dificuldade em entrar nos dois povos. O que é que ele faz? Sob a influência da mãe e da avó, primeiramente, começa a estudar a palavra. A partir do estudo da palavra, que é justamente o que Paulo vai recomendar a ele, procura ser exemplos fiéis na palavra. Então, através da palavra, ele começa a se comportar de uma forma, começa a amar o seu Deus, ter fé no seu Deus e continua sua caminhada em pureza e obedecendo o seu chamado. Então, todas as virtudes que Paulo recomenda e fala para justamente não menosprezar por ser jovem, Timóteo já vinha maturando a partir do momento que a palavra chega no seu coração por meio da sua mãe e da sua avó. A palavra, o comportamento, o amor, a fé e a pureza, não foi Paulo que deu a Timóteo. Não foi Paulo que trouxe a consciência para Timóteo ter isso. A palavra foi plantada no início, antes de Paulo aparecer. Paulo chega como um facilitador dessa palavra e como um incentivador da caminhada. E é tanto que Paulo chama Timóteo de seu filho na fé. Então você tem uma relação ali, porque o pai não se tem relatos claros de que o pai de Timóteo era cristão ou era devoto. Não, ele era grego, então ele tinha uma certa dificuldade de entrar na sociedade grega justamente porque sua mãe era judia e ele começou a propagar essa palavra de Deus. Então, todas essas virtudes já haviam sido plantadas no coração de Timóteo a partir do momento em que ele começou a se debruçar sobre a palavra. Quando Paulo vem, Paulo lança outra semente no coração de Timóteo do chamado que ele tinha, que era dele continuar essa missão junto com Paulo. E aí Paulo estimula, ele continua a missão, fica em Éfeso, que é o ponto que a gente está agora. Outro ponto importante de justamente a obediência do chamado que Timóteo teve e do seu líder também, que era Paulo, Paulo recomenda o seguinte para ele: não deixes
de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos, por parte dos presbíteros. Justamente a parte da história, quando Timóteo se encanta com Paulo, quando ele passa por Listra, ele recebeu o dom de alcançar pessoas, o dom de propagar a palavra, por imposição de mão dos presbíteros da igreja daquele local. Então, os dons e habilidades plantados no coração de Timóteo, pela entrada da palavra na sua vida, que foi a palavra, o comportamento, o amor, a fé e a pureza, foram ressaltados e evidenciados com um dom que por imposição de mãos, foi otorgado a ele. E aí é esse dom, e aí é nesse ponto desse dom que entra o papel do líder, que foi Paulo, de estimular esse dom para que ele exercesse. Não adianta ter um dom e ser suprimido esse dom. É justamente o papel de um líder, de um incentivador, para fomentar esse dom que havia nele. E é quando ele fala, dedica-te plenamente, já no versículo 15, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o seu progresso. Progresso. É plantado no coração de Timóteo a palavra, o comportamento, o amor, a fé e a pureza. Paulo, como seu líder incentivador, recomenda até à própria sociedade que ninguém menospreze o fato dele ser jovem, mas que ele procurasse, justamente para não ser menosprezado, ser exemplo nesses aspectos, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aliado a isso, como o próprio incentivador dessas virtudes que Timóteo já tinha, que foram plantadas pela própria palavra de Deus, que inicialmente veio pela sua mãe e pela sua avó, Paulo recomenda, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos, por parte dos presbíteros. E acrescenta, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Eu falo até um pouco rindo, quando Márcio também falou, quando a gente sabe que é muito de responsabilidade, né? Porque a gente justamente, e quando eu falei lá no início também, que eu trago a reflexão e eu me coloco em primeiro lugar, é também justamente pensar que a palavra de Deus é, de certa forma, uma responsabilidade muito grande. Que às vezes entender o nosso chamado, que entender o nosso dom, pode ser até, de certa forma, difícil, né? Naquela sociedade tinha muitas ideias perdidas e Timóteo enfrenta muita dificuldade, e eu acho que se a gente traçar e trazer essa história um pouco para a realidade de hoje, a gente também encontraria uma dificuldade se colocando no lugar de Timóteo, de entrar na sociedade atual de hoje, que é o conhecimento. Como é que a gente vai convencer alguém de alguma coisa com tanto conhecimento que a gente tem por aí? Esse aqui foi o resumo que eu fiz. Escrito numa caneta preta, esferográfica, transparente, padrão Enem. Num papel, num caderno, stiff. Se você colocar no chat GPT, faz um resumo de 1 Timóteo, com certeza ele vai fazer melhor que esse meu. Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida porque eu li. Eu botei, li e vi que fez muito melhor do que o meu, muito mais completo, uma história muito mais bonita, quase que eu desisto de vir pregar, porque o resumo que o chat GPT fez ficou maravilhoso. Mas é justamente nesse ponto da responsabilidade, do progresso e da semente plantada no coração que a gente traça um exemplo de Timóteo e encoraja a gente a vir até aqui e falar alguma coisa. É porque a gente entende que o chamado que Deus nos dá é uma responsabilidade. Mesmo que haja muitos conhecimentos, mesmo que haja uma inteligência artificial melhor que a nossa, que decifra tudo que a gente pede, mas tem uma certa limitação, que eu achei interessante. Eu perguntei várias coisas ao chat GPT. Ele respondeu quase todas. Só não respondeu uma. Fale um pouco sobre mim. Ele não conhece. Se pedir qualquer um para escrever sobre você, ele não conhece. O pleno conhecimento da criação só tem o Criador. Então, ele tem uma limitação até aquele ponto. A gente pode perguntar tudo, ele vai saber dizer tudo. Em qualquer comunidade que a gente chegar, em qualquer povo que a gente chegar, esse povo talvez já saiba de tudo que a gente fale. Ah, isso eu já sei, vou ouvir por quê. Mas qualquer coisa, só Deus sabe a sua vida por completo, e nenhum de nós é capaz de saber tanto quanto da vida como o Criador. E aí é onde chega o ponto importante,
que talvez Timóteo tenha conseguido se consolidar naquele local. Ele não se submete aos mandatos de Paulo. Paulo conhecia Timóteo muito bem. Paulo chama ele de seu filho na fé. Mas Deus tinha plantado a vontade no coração de Timóteo. Deus tinha colocado o chamado no coração de Timóteo. Então, por que Timóteo não desmotivou naquela caminhada? Porque o chamado e a motivação primária dele tinha vindo de Deus. O chamado, a obediência, a palavra, o comportamento, o amor, a fé, a pureza, o dom e a própria responsabilidade tinha vindo de Deus. Não foi Paulo que deu isso a Timóteo. Paulo incentivou. Então, eu contei toda essa história da caminhada de Paulo e Timóteo para a gente perceber a proximidade que Paulo tinha com Timóteo. Valeu, Vitor. Tinha com Timóteo. Então, era uma proximidade muito grande, a ponto de a gente começar a pensar que, então, tudo isso que Timóteo tinha foi Paulo que deu. Tudo isso foi Paulo que ensinou, ele aprendeu, ele desenvolveu. Mas, tudo que é humano, tudo que a gente aprende, a gente tende, primeiramente, a desaprender, se não ficar exercitando. E, além de desaprender, às vezes até desmotiva. Né? Então, por que esses dons, essas habilidades de Timóteo, que, pela proximidade dele com Paulo, faz a gente cogitar a possibilidade de ter sido ensinado por Paulo, porque ele não desmotivou? Porque Paulo foi um incentivador. Paulo foi um fomentador, um apóstolo usado por Deus, movido pelo Espírito Santo, para fomentar o dom que havia em Timóteo. Já havia sido plantado desde o início. Então, Timóteo continua sendo obediente a seu chamado, dado por Deus, mas ele não menospreza seu líder. Apesar de ter sido um dom que ele já tinha dado por Deus, ele não menospreza seu líder, continua respeitando seu líder e, acima de tudo, apesar de ter sido rejeitado pelas comunidades que ele estava, ele obedece ao seu povo. Lembra da história do início? Seu pai era grego, sua mãe era judia. Ele não era bem aceito em nenhuma das duas, mas por obediência ao seu chamado, ele vai a qualquer comunidade e alcança qualquer que seja o povo. O terceiro ponto importante e o penúltimo ponto é o respeito ao seu dom, o respeito que Timóteo tem ao seu dom. Justamente em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Eu não mandei os irmãos abrirem a Bíblia porque são textos rápidos, mas depois, se quiserem ler todo o capítulo, é importante porque ele também Paulo faz recomendações à comunidade como um todo. Mas como o foco era só a vida de Timóteo e as habilidades que Timóteo tinha para exercer o seu chamado, por isso que eu não mandei abrir oficialmente, nem mandei colocar aqui. Mas o ChatGPT também faz um resumo lindo. Eu não tô falando aqui da inteligência artificial para menosprezar a evolução da tecnologia, de forma alguma. Mas isso agrega muito, mas foi só para fazer esse contraponto de que só quem conhece de fato a criação é o Criador, mesmo que a gente tenha um conhecimento muito vasto desenvolvido hoje. E aí Timóteo respeita o seu dom. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, o que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos, por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. A partir do momento que o evangelho entra na vida de Timóteo, até o momento que Paulo escreve a carta a Timóteo, ele vem tendo um progresso espiritual em tua vida, justamente por obedecer o seu chamado, ser fiel ao seu povo, ser fiel ao seu líder e desenvolver o dom que havia nele. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, que é outra evidência forte de que Paulo foi um bom líder para Timóteo e que Timóteo conseguiu entrar naquela sociedade justamente por isso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a de todos que te derem ouvidos. Então, não deixa dúvida de que Timóteo, naquele contexto desafiador, naquela sociedade majoritariamente desvirtuada dos propósitos de Deus, quem deu ouvido a Timóteo foi salvo. A Bíblia não deixa dúvida disso. Quem deu ouvidos a Timóteo foi salvo. E aí é onde entra o ponto final, né? Não é porque Timóteo foi um bom exemplo de conduta, não foi porque Timóteo foi um exemplo na palavra, no comportamento, na fé, na pureza, no amor, não foi porque ele teve um bom líder, não foi porque ele tinha dom, não foi porque ele tinha responsabilidades que ele conseguiu converter a sociedade toda, não.
todo mundo é livre para ouvir ou não o que quiser. Então, a Bíblia deixa claro mas a Bíblia deixa claro, quem deu ouvidos a Timóteo foi salvo, né? E justamente porque ele tinha essas virtudes, essas responsabilidades e entendeu a responsabilidade do seu chamado, né? E então, já me encaminhando para o final, é justamente essa reflexão, e quando eu falei essa reflexão para a gente refletir, eu me coloco em primeiro lugar, justamente para a gente entender esses 4 pontos que a gente viu de Timóteo. Um exemplo em diversos assuntos, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Obediente ao seu chamado, ao seu líder e ao seu povo. Respeito ao seu dom, que foi otorgado por imposição de mãos. E no final, a constância e a responsabilidade assumida durante a sua caminhada. A constância dá um pontapé para o progresso que a Bíblia fala que Timóteo teve. Então, a constância no ensino, a constância na palavra, a constância na fé, a constância no amor foi o fator necessário, decisivo para que Timóteo conseguisse ter um progresso e chegar no ponto da Bíblia dizer que quem deu ouvidos a Timóteo foi salvo. E aí Paulo dá essa saudação final, né? E do primeiro capítulo, e no segundo capítulo, se quiserem ler depois, é muito interessante, porque ele dá um certo reforço para essa conduta de Timóteo, para ele continuar naquela sociedade. Mas aí, Paulo, de certa forma, nesse livro, faz exortações para várias pessoas, para vários grupos, e dá uma saudação final que ele chama de exortação aos homens de Deus. E aí eu vou encerrar com esse texto de Paulo. Então, leiam esse texto como se fosse uma oração e a finalização da reflexão de a gente tentar colocar em prática na nossa vida, e eu me coloco em primeiro lugar, essas virtudes de Timóteo. O exemplo de diversos assuntos, a obediência ao seu chamado, ao seu líder e ao seu povo, o respeito ao seu dom e a constância na sua conduta. Que a gente continue fiel ao nosso propósito, constante, né, em nossas ações e, acima de tudo, paciente em nosso chamado. Não é algo, às vezes, rápido de se entender, nem vai ser algo instantâneo, nem mágica de entender. Eu falei também do chat GPT, porque se você perguntar qual é o meu chamado, logicamente ele não vai saber dizer, né? Então, o conhecimento, ele sabe dizer tudo. O conhecimento, ele sabe explicar tudo. Mas o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, a sua fé, é algo íntimo de você e Deus que só você entende. E isso o Timóteo entendeu muito bem. E continuou sua caminhada nesse propósito, nessa constância, e fez com que quem desse ouvidos a ele foi salvo. Paulo fala, para encerrar: porém tu, ó homem de Deus, fuja dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aquela frase que todo mundo conhece de Paulo: combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. E só você vai entender isso. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Amém e amém.